Bom dia! Hoje é segunda-feira, 30 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre saúde. Durante todo o programa, vamos debater o combate à sífilis e a outras doenças sexualmente transmissíveis. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe a coordenadora do Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas de Santos, Regina Lacerda. Regina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada, bom dia. Muito obrigada pelo convite. E também o médico infectologista Evaldo Stanislau. Doutor Evaldo, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Regina. Bom dia a todos os telespectadores. E você que está em casa ou que está saindo de casa com o seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Santos tem visto as estatísticas sobre sífilis adquirida e em gestantes explodirem nos últimos 3 anos. Entre 2014 e 2016, houve um aumento de quase 60% nos casos adquiridos, de 466 para 738, sem contar as grávidas. Doutor Evaldo, quais seriam as razões para esse crescimento quando a gente está pensando e vivendo em pleno século XXI? Bom, de fato, a sífilis é uma doença que preocupa muito. Ela é uma doença que tem aumentado, não só em Santos, mas no Brasil como um todo. E existem, eu creio que, 2 razões principais. Uma delas, ela não é o aumento efetivo da doença, sim o aumento da capacidade de fazer diagnóstico. O Ministério da Saúde vem investindo muito a oferta de testes de diagnóstico, principalmente o teste rápido, e com isso, então, as pessoas estão tendo mais oportunidade de se testarem, os serviços de saúde estão melhor estruturados para fazer o diagnóstico, e com isso, então, você consegue enxergar mais. Então, não é que aumentou, mas você está fazendo mais diagnóstico, o que é muito bom, porque você tem a oportunidade de fazer uma intervenção terapêutica e efetivamente diminuir. A segunda vertente, essa sim é para a gente lamentar, é a falta de cuidado, a falta de prevenção. Em todas as faixas etárias a gente percebe, mas sobretudo entre os jovens, a falta do uso do preservativo, a falta de comportamento sexual mais responsável, com bastante relações que são feitas de maneira descompromissada, de uma maneira casual, e com isso, então, um número grande de parceiros, uma vulnerabilidade maior, e isso impacta nas estatísticas, porque as pessoas pegam não apenas sífilis, como outras infecções sexualmente transmissíveis e o HIV também. Então, essencialmente, seriam, no nosso entendimento, 2 causas. Uma que é boa, que é a melhor capacidade de fazer diagnóstico, detectar esses casos e trazer para a rede para serem tratados, e a segunda que a gente tem que lamentar, que é a falta de cuidado das pessoas de uma maneira geral, sobretudo os mais jovens. Como que é detectado a sífilis? Como é que é feito esse teste? E quando o senhor colocou que houve um aumento da capacidade de diagnósticos, a minha pergunta, o nosso sistema público de saúde também se qualificou, tem a capacidade para receber esse aumento de pacientes que precisam ser tratados? Então, o diagnóstico da sífilis, ele é feito essencialmente por exame. A sífilis é uma doença que ela tem manifestações clínicas, que são manifestações clínicas, algumas delas muito características, que um médico treinado, ele consegue suspeitar ali já na hora que aquilo pode ser sífilis. Porém, outra característica é que os sintomas da sífilis, muitas vezes, eles são temporários, são frustros. Eles aparecem e desaparecem e nunca mais voltam. E fica ali a doença presente, a infecção presente, a pessoa transmitindo, porém assintomática se você não fizer o exame. Então é um exame de sangue, essencialmente. Você pode fazer exames a partir de lesões e tal, mas essencialmente é um exame de sangue. Quanto à rede estar preparada, de novo, é uma situação heterogênea. A gente tem municípios de maior ou menor estruturação. Tradicionalmente, infecções sexualmente transmissíveis, elas vêm acopladas no programa de AIDS. E com isso, a gente tem todo um programa
conduzido pelo Ministério da Saúde, e o Brasil é exemplo nisso, que faz capacitações, que produz manuais técnicos e que treina não apenas o médico, mas todos os profissionais de saúde para que possam se inserir nesse contexto de assistência. Agora, a rede pública sofre como um todo, a gente vê aqui na nossa região não é diferente, os municípios muitas vezes, uns com maior, outros com menor capacidade de assistência. Mas, de uma maneira geral, eu diria que a rede tem uma condição de atendimento, não é uma doença assim tão complicada de atender, porém ela demanda recursos terapêuticos, diagnóstico e treinamento que em alguns momentos, por falta de profissionais em alguns municípios-chave, a gente acaba sofrendo. Regina, Santos criou um comitê de investigação e prevenção à doença. Qual é o objetivo desse comitê? Por orientação do próprio Ministério da Saúde, como o Dr. Evaldo falou, está bastante preocupado com toda essa situação, os municípios devem criar os seus comitês de investigação de sífilis congênita no primeiro momento. Santos optou por ter um comitê que englobe a questão da sífilis adquirida devido ao grande número de casos que a gente vem apresentando na cidade. Então, nós criamos o comitê, cujo objetivo é estar mobilizando tanto os profissionais de saúde de várias áreas, como também a sociedade civil, as universidades, as organizações sociais, para que pensem na questão da sífilis, que possam desenvolver mecanismos de prevenção. A gente tem um programa aqui com a Universidade de Santa Cecília de prevenção, em que a gente disponibiliza 7.200 preservativos mês para todos os universitários, que é um exemplo a ser seguido pelas universidades da região, e esse comitê está mobilizado para isso. Ele está criando soluções para isso. Ele foi criado em agosto. A gente já consegue ter um balanço, eu não sei se do primeiro bimestre ou já do primeiro trimestre de trabalho? Sim, nós já começamos o trabalho, já começamos as reuniões e nós começamos a escrever, a pensar o Plano Municipal de Enfrentamento à Sífilis, que é um plano que engloba desde a situação diagnóstico, tratamento, prevenção, orientação à população, várias fases. Nós estamos nesta fase hoje de elaboração desse plano para ser implantado na cidade de Santos. Existe expectativa para quando ele fica pronto, vai ser analisado e passe do papel para a prática, Regina? Sim, na verdade a gente já começou as ações, porque não dá para a gente esperar muito tempo. Até o final do ano, que já está bem próximo, né? O ano já acabou, nós falávamos da chegada do Papai Noel no Praia Mar, no próximo dia 4 de novembro, exatamente. Né? Papai Noel vai vir junto com o plano da sífilis, vai trazer. A gente espera que esteja pronto. Mas, de qualquer maneira, nós já ampliamos nossas ações. Nós temos hoje, no Centro de Testagem e Aconselhamento, um médico atendendo sífilis semanalmente para casos mais difíceis, porque a gente tem uma população que é mais vulnerável e que, às vezes, não se sente à vontade. É isso que eu ia te perguntar. Como é que a população está respondendo a esse comitê? Isso. Então, a gente tem uma população que é mais vulnerável, como eu dizia, que é a população de pessoas trans, de travestis, às vezes trabalhadoras de sexo, que às vezes não se sente muito confortável em ir nas unidades de saúde. Então, essas pessoas vêm sendo atendidas no âmbito da própria coordenadoria, no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e vêm sendo atendidas com uma certa especificidade, com muito carinho, e a gente está lá atendendo todos esses casos. A sífilis aqui no município, ela atinge mais homens ou mulheres? No município de Santos, mais homens, mas vem sendo seguido de pertinho pelas mulheres, principalmente numa idade mais jovem. E por quê? Quais seriam as razões para isso? Seriam aquilo que o senhor apontou. Uhum. O jovem se acha imune à possibilidade de adquirir uma doença sexualmente transmissível e simplesmente sai por aí com comportamentos irresponsáveis. Eu não diria irresponsáveis, eu diria o comportamento juvenil. Né? É verdade. O jovem, ele é jovem, ele quer ter as suas experiências, ele não tem maturidade e ele é vítima, na verdade. Vítima de um falso moralismo que permeia a nossa sociedade, a gente discute isso muito no momento. É uma sociedade hipócrita, né? Porque as pessoas, elas determinam alguns comportamentos, algumas regras que no seu íntimo elas não praticam. Então a gente tem muita hipocrisia nesse moralismo que tem permeado a nossa sociedade ultimamente. E uma das barreiras que a gente vê está nas escolas, porque é um assunto que a gente deveria discutir abertamente,
deve-se ter uma educação sobre... Educação sexual, educação né? sexual, comportamento sexual, com toda a gama de comportamentos, né? Explicando. Sexualidade é uma situação absolutamente subjetiva, aberta, onde a gente não tem que interferir muito, é uma situação que a gente tem que mostrar quais são os comportamentos possíveis e ensinar essa pessoa a se defender dos riscos. Sim. Então, a expressão da sexualidade, ela tem um lado que é o lado do prazer, da satisfação, da realização do indivíduo, mas ela tem um outro lado que é o lado da vulnerabilidade. Então, a gente tem que começar a educar esses jovens. Então, o jovem, ele não é educado, o jovem, ele tem essa sensação da onipotência, que ele pode tudo, e ele acaba sendo uma vítima maior. E neste momento, uma característica que a gente observa, até eu comentava com a Regina antes, é de uma fluidez da sexualidade. Então hoje, as pessoas não se identificam com um gênero apenas, elas permeiam. Então uma hora a menina tem mais atração por homem, outra hora ela tem uma atração maior por meninas, a mesma forma. É uma experimentação, né? Até que se defina, né? Ou não. E aí o que a gente tem que fazer? Nenhum julgamento moral, mas ensinar, olha, qual é o seu... Em determinadas situações existe maior vulnerabilidade. Aí eu tenho que falar como médico. Existe mesmo. 2 homens mantendo relação sexual, isto é uma relação de grande risco para transmissão de vírus, de bactérias e de exposição ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis como a sífilis. Uma menina tendo uma relação com um homem, ela tem uma maior vulnerabilidade porque ela recebe o sêmen, porque ela tem uma mucosa mais absortiva na vagina e ela fica mais vulnerável também, né? 2 meninas tendo uma relação sexual, elas poderão, dependendo da prática, dependendo do que fizerem, ter também alguma vulnerabilidade para infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é um fato da vida, isso é um fato biológico e a gente precisa explicar sem moralismo. Por que é tão difícil falar de sexualidade, isso na opinião de vocês? Falar de sexualidade nas escolas? Eu acho que são os tabus, né, que vêm já há gerações aí, e hoje a gente vive aí um retrocesso, né, uma volta ao passado aí de que as pessoas consideram tudo isso muito ruim, muito desagradável, estar discutindo isso. Aqui em Santos a gente tem programas que permitem se falar de vários assuntos nas escolas municipais, principalmente, mas não temos nas estaduais, as particulares realmente fazem de acordo com a sua orientação, mas o mais importante seria a gente criar espaços onde o adolescente pudesse trazer as suas dúvidas sem medo de ser reprimido, ele pudesse trazer a sua dúvida, o menino, quando descobre uma orientação sexual um pouco diferente da maioria, que ele pudesse discutir, saber os riscos que ele corre, por exemplo, a menina que quer iniciar a sua vida sexual, poder chegar e falar com alguém. Eu não diria só as escolas, eu diria que as unidades de saúde também não estão preparadas para discutir um pouco da questão da sexualidade, da saúde sexual reprodutiva. Né? A gente não tem esses espaços. Então, se uma menina for numa unidade básica de saúde se queixando que está com uma IST, que ela está com um corrimento, a primeira coisa que vão dizer, traga a sua mãe, traga o seu responsável. Muitas vezes ela não quer levar a mãe, ela só quer ser atendida e receber uma orientação. Porque a mãe nem sabe que ela iniciou a vida sexual. Regina e Nathalie, eu acho que outra coisa também é deixar os amigos e os conhecidos em paz, né? Porque a gente vê nesses programas, todo mundo diz, olha, eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, meu tio, não é? É verdade. Deixar as crianças os amigos estiverem perguntando, vão ter respostas, né? Pelo menos isso. Mas realmente, eu acho que esses espaços têm que ser criados, têm que ser propiciados para que ele chegue e fale sem medo de ser reprimido, sem medo de ser censurado. Porque a informação é a única maneira de você prevenir qualquer tipo de doença, seja sífilis, HPV, HIV. E com isso a gente consegue ter uma política de saúde muito mais saudável. Sem dúvida. E a gravidez indesejada também. Exatamente. Informação, ela é a base, a prevenção, ela é extremamente mais fácil de ser feita e mais barata do que a intervenção terapêutica e diagnóstica a posterior, né? E é onde a gente tem que fazer todo o nosso investimento. Quais são os sintomas da sífilis, doutor Evaldo? Bom, como eu disse anteriormente, a sífilis é uma doença que tem várias características. Uma delas é não ter sintomas, e quando os sintomas aparecem, eles são
rápidos ou frustros. Então, a sífilis ela vai ter basicamente 3 fases. Então, a gente tem, numa primeira fase, a presença de lesões na região genital, que é o ponto de contato e de inoculação do treponema pálido. Essa lesão, ela é uma lesão indolor, que ela pode aparecer alguns dias ou poucas semanas depois da relação sexual. Nos homens, em geral, é na genitália, então o menino, o homem, vê no seu pênis uma afta, né, assim, que não dói e que, se não fizer nada, vai desaparecer. Nas mulheres é um pouco mais difícil, porque normalmente essa lesão é intravaginal e não vai se observar, e como ela não dói, não dá sintoma, desaparece. Normalmente, esse tipo de lesão, ele passa despercebido, as pessoas não veem ou ela nem ocorre. Aí a gente entra numa fase de latência e depois de um período variável, aí, 6 meses, 12 meses, podem ter manifestações cutâneas. Então, a pessoa pode desenvolver manchas vermelhas pelo corpo, e aqui eu chamo a atenção que uma característica desse exantema relacionado à sífilis é o comprometimento das palmas e das plantas do pé. Então, isso, se tiver colegas assistindo, profissionais de saúde, sempre lembrar, toda vez que a gente vê um paciente com uma vermelhidão na palma e nos pés, lembrar da sífilis, porque isso é muito característico. Podem existir outras alterações, como queda do cabelo, alteração da sobrancelha, aumento de gânglios, febre, enfim. Mas, normalmente, nessa sífilis secundária, o que a gente vê mais é a vermelhidão, normalmente do tronco, e essa palmo plantar, que também desaparece. Se não tomar remédio, não fizer nada, isso desaparece. E uma outra característica, não coça. Então, para você diferenciar de uma alergia, é que normalmente esse exantema, essa vermelhidão da sífilis, ela não tem a coceira. Passada essa fase, a gente entra num outro período de latência, que aí pode durar muitos anos, a pessoa ficar décadas infectada, não vai apresentar nenhum sintoma. E antigamente, quando a gente não tinha diagnóstico, quando a gente não tinha tratamento, evoluía para o que hoje é muito raro, que é o que a gente chama de sífilis terciária, que aí você já tem manifestações que são extremamente graves, podem ser fatais e que comprometem o sistema nervoso central, comprometem ossos, comprometem o coração e que levam a uma destruição localizada e com isso, então, dependendo do órgão que é comprometido, a manifestação. Então, a sífilis, essencialmente, ela tem essas 3 fases. Eu queria me ater um pouquinho, Nathalie, se você me permite, claro, aos intervalos onde não tem sintoma, porque aí é a fase que você tem o treponema, você tem a pessoa transmitindo e ela está assintomática. Nesta fase, o diagnóstico ele é feito por exame de sangue. E essa é normalmente a situação mais frequente que a gente vê. Então, é a pessoa que vai doar sangue e descobre que tinha um marcador de sífilis. A mulher que vai fazer o preventivo? A mulher que faz um pré-natal e descobre que tem um marcador de sífilis. Ou num check-up, hoje, alguns colegas colocam, e eu acho recomendável, e se descobre. E aí, então é muito importante saber interpretar esses exames, porque hoje a gente tem pessoas que estão efetivamente infectadas. Sim. E tem pessoas que têm uma cicatriz no sangue, né? Então, essa cicatriz no sangue não significa infecção. Hoje, com tratamento para tudo, vários antibióticos atuam contra o treponema e, às vezes, mesmo que a pessoa nunca tenha sabido que teve sífilis, ela acaba tendo um tratamento feito torto, indireto, mas tem uma cicatriz no sangue e que está resolvido. Mas essas pessoas que encontrarem um exame sorológico de sífilis, a mensagem é manter a calma. Eu vejo muito problema conjugal por isso, inclusive em idosos, em pessoas que estão casadas há 30, 40 anos, né, e que se descobrem um dos parceiros, um dos cônjuges com um marcador sorológico. E então é manter a calma, tentar entender que isso pode ser uma coisa de muito tempo atrás, nem ter mais doença, e fazer o exame. Então, em geral, o cônjuge que se descobre numa situação dessa tem que levar o outro cônjuge para fazer o exame e tem que ter orientação médica, porque dependendo da situação, até titulação baixa, até exames baixos, a gente precisa tratar. Isso é importante, sobretudo nas mulheres potencialmente gestantes. E é sobre mulheres grávidas com sífilis que a gente vai falar no próximo bloco. E hoje debatemos a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Na bancada, a coordenadora do Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas de Santos, Regina Lacerda, e o médico infectologista Evaldo Stanislau. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que já está aí na tela,
ou pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Como eu disse no encerramento do bloco anterior, eu queria falar um pouquinho sobre as grávidas que são portadoras de sífilis. Quais são os riscos para essa mulher que, feito o pré-natal, se descobre portadora e não trata? Bom, o risco evidente ele é para a mulher, mas é sobretudo para a criança. A sífilis congênita, ela é uma doença que, se não for tratada e diagnosticada em tempo hábil, ela pode trazer uma série de complicações que vão desde o aborto, né, o não término da gestação, até impactos na criança que vão como baixo peso ao nascer, interferência no desenvolvimento neuropsicomotor e deformidades, inclusive, né? Então, uma criança que não tem o diagnóstico de sífilis congênita feito, ela pode desenvolver síndromes que levam, inclusive, a deformidades que no passado eram bastante características. Então, a gente tinha alterações ósseas, dentárias, faciais, que eram bastante características disso. Hoje em dia, com o investimento que foi feito, e eu acho que isso a gente tem que tirar o chapéu para os gestores que investem nisso e para o diagnóstico da sífilis congênita, a gente consegue interferir nisso, modificar essa história natural e evitar esses desfechos. E talvez o dado mais significativo seja a testagem no momento do parto, né? Porque no pré-natal você tem que fazer o teste da sífilis, mas as pessoas seguem a vida, mesmo grávidas. E às vezes você tem um teste negativo no começo da gestação, essa mulher continua sexualmente ativa, pode se infectar ao longo da gestação, ou estaria numa janela imunológica quando fez o primeiro teste, e se a gente não faz esse teste no momento do parto, perto do parto, você corre o risco de perder um diagnóstico e de deixar passar uma sífilis congênita. Então eu acho que isso é um ganho, um avanço, e a sífilis congênita ela pode ser transmitida, então, dentro do útero ainda, pelo sangue da mulher, transplacentário, pode menos frequentemente, mas ocorre no canal de parto também a transmissão, não é? E precisa ser diagnosticada. Sífilis congênita é um problema de saúde pública grave e que denota, sem outras palavras, má qualidade da assistência. Porque se é uma assistência estruturada e você faz os exames, sobretudo o exame periparto, você consegue intervir. Doutora Regina, o pré-natal ainda é um desafio a ser vencido? O pré-natal é um momento crucial para a detecção da sífilis, né? Nós temos um protocolo que preconiza a realização do exame de sífilis no primeiro e no terceiro trimestre, para a gente tentar pegar esses casos que o doutor Evaldo colocou. Mas o maior desafio que a gente tem no pré-natal é a testagem do parceiro, porque não adianta a gestante fazer o seu teste, ter o seu diagnóstico, ser medicada e continuar sua vida sexual com o mesmo parceiro e receber novamente essa bactéria da sífilis até o final da gestação. Então, a gente tem 3 momentos aí para a gente poder diagnosticar, no primeiro, no terceiro e na maternidade, que é uma forma da gente afunilar o diagnóstico. Mas mesmo assim, esse ano nós já tivemos 51 casos de gestantes com sífilis que foram detectadas. A gente não considera isso um problema, a gente considera até uma vitória, claro, porque a gente conseguiu detectar para poder tratar. Agora, a gente tem alguns problemas, sim, no serviço público de saúde, isso é protocolo. Então, a gente faz de rotina, mas às vezes, em alguns convênios que hoje a gente tem, alguns convênios que são, vamos dizer assim, de menor poder aquisitivo, que as pessoas compram um plano maternidade, acabam não sendo oferecido para gestantes isso. É importante que a mulher, a gestante, saiba que é um direito dela realizar esse teste e exija do seu médico a realização desse teste, porque isso vai realmente ter um ganho de qualidade, né? Claro, na vida dela e do seu bebê. E do seu bebê, sem dúvida. Doutor Evaldo, mulher grávida tem muita restrição para tomar remédio, né? Como é feito o tratamento de uma mulher que está grávida e que tem a sífilis? O tratamento é feito exatamente como o da mulher não grávida. No caso da sífilis, existe um remédio que é essencial, chama-se penicilina.
Tratamento da sífilis de excelência é com penicilina. Qualquer outro tratamento alternativo que não seja com penicilina, ele tem menor efetividade. E aqui é importante eu abrir um parênteses. Todo mundo tem medo da alergia à penicilina. Né? Eu, no começo do ano, estive em New Orleans, no Congresso da Sociedade Americana de Microbiologia, e fui assistir, fiz questão, era uma early morning session, fui lá às 7h30 da manhã, com o palitinho assim no olho para ficar acordado, fui assistir uma sessão de alergia à penicilina. E a coisa é tratada até com certo histrionismo, porque eles mostraram alguns casos de americanos que até tatuam no braço, sou alérgico à penicilina, tal, vários. E a alergia à penicilina é um fenômeno extremamente raro. Então, a maioria dos casos de alergia à penicilina é assim. Ah, você tem alergia? Ah, tenho a penicilina. Aí pergunto, mas como é que foi isso? Bom, quando eu tinha, acho que 2, 3 meses, a minha avó, a minha tia, a minha mãe falou que eu tomei uma vez e tal. Nunca é claro, né? Então, falar que alergia à penicilina é um fenômeno que ocorre em 0,002% da população. É mais ou menos como conseguir ganhar na Mega Sena, assim, né? Ganhar na Mega Sena é um pouquinho mais difícil, mas de qualquer maneira, brincadeira à parte, então, falar olhando para vocês aqui, explicando com muita clareza. O tratamento é feito com penicilina. A penicilina é uma droga muito conhecida, bastante segura e cuja alergia é muito rara. O que se tem é um folclore, um medo não justificado, até de profissionais da saúde, que muitas vezes não querem aplicar penicilina, que se você, né? Então isso causou um mal. E pânico desnecessário, né? Na sífilis, talvez essa seja uma das causas do aumento, inclusive, porque as pessoas fizeram terapias inadequadas ou deixaram de fazer com medo da alergia. Então o tratamento para gestante e para não gestante é feito com penicilina, normalmente a penicilina benzatina, o famoso benzetacil. Né? Aí é uma injeção intramuscular. Normalmente a gente tem uma série de injeções, para cada situação vai variar o número de injeções. Esse tratamento tem que ser bem feito, porque se não for bem feito, se a gente não tiver certeza que o tratamento foi bem feito, a gente não pode liberar essa pessoa para, por exemplo, ficar grávida ou dizer que ela não é transmissora. Então a gente tem que ter um controle rigoroso disso. Em outras situações, como por exemplo na neuroluz, na sífilis do sistema nervoso central, a gente faz o tratamento com a penicilina cristalina, que é injetável, e aí é um pouco mais complicado, porque o esquema posológico fala de uma injeção intravenosa a cada 4 horas, durante 2 semanas. Nossa. Então a gente precisa internar o paciente para fazer esse tratamento. Ele fica lá São 6 injeções ao dia, 2 semanas no hospital só para tomar penicilina. Então a gente tem que evitar isso tratando corretamente. Nas raras situações onde houver alergia, você tem esquemas de dessensibilização, você tem medicamentos que tratam alergia e tem alguns esquemas alternativos, mas que são muito piores, eu quero enfatizar isso, do que a penicilina. A forma mais eficaz de prevenir a doença é o uso do preservativo? Ah, sem dúvida, né? A sífilis é uma doença causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, que é transmitido pelo ato sexual, principalmente. Ela pode ser também transmitida por sangue, por isso que quando você vai doar sangue, é feita a triagem do doador, né? Mas como é que você vai prevenir? Primeiro, diminuindo o número de parceiros, fazendo sexo com responsabilidade e o uso do preservativo. Sífilis tem cura, né? É importante deixar isso muito claro. Sífilis tem cura? Plena, cura total, erradicada. Vamos falar um pouquinho de HPV? Porque nós vivemos aí Só, Nathalie, se você me permite. Claro. Você falou que sífilis tem cura, mas eu queria só enfatizar uma coisa. Sífilis tem cura sim, mas fica uma cicatriz sorológica. Então, quando eu falei antes para as pessoas terem calma, é assim, muitas vezes quando ela faz o exame e detecta lá alguma coisa relacionada a sífilis, em grande parte é só uma cicatriz. Então, embora curada, esse exame alterado vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida e ninguém deve entrar em pânico por causa disso, deve procurar orientação médica. E a orientação médica, é por isso que o senhor disse que é tão importante os médicos também estarem preparados para a interpretação do exame, né? E por incrível que pareça, né, Regina? Nossa! A maioria não está. É verdade, principalmente a questão da titulação, do monitoramento da titulação. Agora, só completando o que o Evaldo falou, em relação às possíveis alergias, né, que na verdade não se efetivam, nós também fazemos o teste de sensibilidade
Para essas pessoas que referem, que tem e ficam ali teimando conosco, então a gente faz. Esse ano inteiro nós fizemos em 2 pessoas e não se efetivou. Não se efetivou. E elas garantiam que tinham alergia. Mas para você não ter problemas, às vezes a gente prefere fazer o exame de sensibilidade e a maioria não se efetiva. Na verdade... um excesso de cuidado. É um excesso de cuidado que a gente nem recomenda, às vezes, que seja feito, mas quando for fazer num ambiente com pessoas treinadas, com todo o recurso, para se tiver alguma situação, você tratar ali na hora. É verdade. Vamos falar um pouquinho de HPV agora. A gente veio durante, eu acho que praticamente o primeiro semestre inteiro, um pouquinho depois, um pouquinho além do primeiro semestre, falando sobre a importância da vacina para o HPV. A vacina hoje está disponível na rede pública, foi ampliada inclusive para meninos, e a gente viu uma baixa adesão dos 2 públicos, né? Por quê? Bom, existe uma cultura do contra em relação à vacina que é inexplicável, né? As pessoas têm um medo que é... É um desserviço, né? Inexplicável. Está prestando um desserviço. E na nossa região, em particular, a gente teve a infelicidade de ter uma ocorrência de uma histeria, né? Algumas adolescentes que foram vacinadas tiveram uma histeria, isso é muito descrito na literatura e que foi tratado como um eventual evento adverso da vacina. A vacina contra o HPV é uma vacina extremamente segura, eficaz, né? E que deve ser feita assim, foi adotada com muita responsabilidade pelo Ministério da Saúde, incorporada pelo PNI com muita responsabilidade, e eu queria enfatizar isso. A baixa adesão, ela é inexplicável, porque não se justifica. As pessoas efetivamente devem levar seus filhos, as pessoas devem se vacinar sem medo de nada, porque o HPV realmente é uma infecção que nos preocupa. Você sente essa restrição também dentro do sistema, dentro da coordenadoria? Pais não levam os filhos? Na verdade, na coordenadoria a gente não tem muito esse problema, né? Porque nós somos muito mais específicos. Mas, assim, mesmo os nossos pacientes, às vezes, têm medo de tomar vacina. Então, recentemente, nós levamos a vacina até eles. Eles não foram, nós levamos para a nossa unidade. Estamos fazendo isso mensalmente. Uma vez por mês, nós vamos, não só com a vacina do HPV, mas com outras, e estamos atualizando toda a população. Recebem? Com tranquilidade. Quando a gente chega, orienta, conversa, eles acabam aceitando, sem maiores problemas. Eu acho que é um pouco isso que o Evaldo falou. Foi criado um mito aqui na região, principalmente, né, e isso tem dificultado o maior número de pessoas, né, a se vacinarem. Mas interessante é que anteriormente, quando pagavam, todo mundo queria fazer a vacina. Exatamente. Mas agora, depois de uma grande luta que a gente conseguiu que isso fosse assumido pelo Programa Nacional de Imunização, as pessoas estão com esse medo. Mas é extremamente segura, sem problemas, sem maiores necessidade de pânico. Vamos deixar aqui bem claro, né, doutor Evaldo? O HPV é uma das principais doenças que causam câncer de colo de útero, né? Sem dúvida nenhuma. O câncer do colo de útero é HPV em praticamente 100% dos casos, né? Eu vou além, viu, Nathalie? Pessoa que tem vida sexual ativa no Brasil tem HPV. Né? Então, qual é o esforço que a gente faz? Por isso que a gente tenta começar a vacinação nas meninas, nos meninos mais jovens, para que quando eles iniciarem a vida sexual, eles já tenham uma proteção. Porque uma vez que a gente tenha vida sexual ativa, a gente tem o HPV. Existe a infecção pelo HPV, existe a doença pelo HPV. Então, são vários tipos de HPV. A gente tem HPV que não se manifesta clinicamente, a gente tem HPV que causa verruguinha comum, que não vai ter problema nenhum, e a gente tem alguns poucos subtipos do HPV, porém extremamente prevalentes, que estão associados com alterações do epitélio, que recobre a região genital, sobretudo na mulher do colo do útero, e no homem, no pênis, mas também em outras regiões, né? Então a gente tem descrição de HPV, por exemplo, na região anogenital, nos homens que fazem sexo com homens, em mulheres que praticam sexo anal. A gente tem descrição de HPV oral, com comprometimento laríngeo,
E aí, eu queria chamar a atenção que isso é uma situação extremamente complexa. O HPV na boca e na laringe, ele pode também desencadear, dependendo, câncer. E na laringe, a gente tem aquilo que a gente chama de corda vocal ou prega vocal, que é o termo mais correto, e que comprometido pelo HPV, não tem outro jeito. Você precisa remover a lesão, e quando você remove a lesão, dependendo, a pessoa perde a voz. Perde a voz. Uhum. Então, o mesmo sexo oral, ele é uma prática sexual de risco para o HPV. Então, o HPV é uma infecção extremamente séria, que está relacionado, então, desde infecção assintomática até verrugas comuns, mas ele está, sim, relacionado com câncer do colo do útero, pode levar câncer em outras regiões do corpo, nas mucosas onde está exposto, principalmente na região de boca, né? E no ânus, além de ter o risco também de, eventualmente, uma neoplasia, você tem alguns problemas extenosantes, porque o tratamento do HPV é sempre traumático. O tratamento do HPV, ele passa por cauterizações locais, ele passa por remoção cirúrgica e na região anogenital, isso pode levar inclusive a estreitamentos, a cicatrizes, que podem até interferir na evacuação da pessoa, que vai ter ali um obstáculo a ser vencido. Então tem que tomar cuidado. Só completando, uma das coisas que o Evaldo falou é extremamente importante, que as pessoas não pensam, é que um dos órgãos sexuais principais do ser humano é a boca. Sim. Então, é importante que as pessoas pensem nisso, porque sempre tudo começa por ali. Sim. Começa com um beijo, começa com uma carícia, e as pessoas esquecem disso, né? Então, é importante também para os odontólogos, sim, a percepção do diagnóstico do HPV e outras ISTs pela boca, pela cavidade oral. A gente então, sempre fala muito que importante. Saúde começa pela boca, né? Saúde e às vezes uma IST também, porque você acaba beijando, acaba se envolvendo ali, né? E acaba se infectando dessa forma. Os nossos médicos, eles estão preparados, a nossa rede de saúde, e eu incluo os odontólogos nessa leva. Olha, Nathalie, eu queria dizer o seguinte, o médico brasileiro, o profissional de saúde brasileiro, de uma maneira geral, é muito bom. É muito bom. O que atrapalha? O que atrapalha é o sistema. Porque o sujeito que é muito bom, eu vou dar um exemplo. A Nathalie, jornalista, você está desenvolvendo o raciocínio, ele começa a falar ali, 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos, teu raciocínio vai para o espaço, é capaz de você até falar uma coisa que você não queria falar. A mesma coisa o médico, o profissional de saúde. Se você vai atender um paciente com calma, dentro de uma condição ótima, é uma situação. Se você vai atender um paciente sob pressão, faltando exame, faltando condições de trabalho, com sobrecarga de atendimento, a chance de você não dar devida atenção a uma coisa que você deveria olhar, ela aumenta. Então, o erro aumenta disso. Então, respondendo objetivamente, eu acho que os profissionais de saúde, de uma maneira geral, e eu sempre falo profissional de saúde, que é o médico, o enfermeiro, toda a equipe de saúde, ela tem treinamento, ela tem acesso à informação, em geral, é boa, é qualificada, mas o sistema empurra esse profissional para muitas vezes deixar passar coisas que não deveriam, e é o caso de lesões como essa. E abrimos o último bloco dando destaque para as notícias do Santos. Elano vai comandar a equipe nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele assume o comando do time depois que Levir Coupe foi demitido pela diretoria do Peixe. A dispensa aconteceu logo depois do Alvinegro ser derrotado por 2-1 pelo São Paulo no Pacaembu. Em seu perfil no Facebook, Levir disse que foi demitido por telefone e agradeceu funcionários, comissão técnica e atletas. Abre aspas. Aprendemos muito em pouco tempo. Vida que segue, felicidade a todos. Fecha aspas. O Peixe volta a campo no sábado contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro. E voltamos a falar sobre saúde. Ao longo do nosso programa já debatemos a sífilis, falamos um pouquinho do HPV, vamos falar neste bloco sobre HIV. Na bancada, a coordenadora do Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas de Santos, Regina Lacerda, e o médico infectologista Evaldo Stanislau. Evaldo, como é feito o diagnóstico e a detecção do HPV? Do HPV, isso mesmo. Bom, o diagnóstico do HPV, ele é um diagnóstico clínico, não tem exame. Aliás, a gente vê com muita frequência os pacientes preocupados porque fizeram um teste para ver o tipo do HPV e tal. Olha,
custo-benefício de fazer esse teste é nenhum, porque a rigor a gente parte da premissa que tem HPV já é um potencial oncogênico. Sim, claro. E tem que fazer o preventivo. Então, o diagnóstico ele é clínico. Existe, como eu falei anteriormente, a infecção pelo HPV que todos nós temos, todos nós que temos vida sexual ativa vão ter, né? Algumas pessoas vão ter manifestações clínicas que são verrugas comuns e outros vão ter, eventualmente, a degeneração para um tumor. Então, como é que a gente faz? O autoexame. O homem, quando estiver tomando banho, quando for fazer a sua higiene genital, ele precisa olhar no pênis se aparecer alguma verruga, se tem alguma lesão, e se aparecer, procurar orientação médica. A mulher não consegue olhar dentro da sua vagina, mas ela pode fazer um autoexame com o uso de um espelho para ver se por fora existe alguma lesão, alguma alteração, e procurar o ginecologista com regularidade para fazer o seu preventivo, não é? Que é o Papa Nicolau. Exatamente. E a partir do preventivo, então, você vai detectar se tem degenerações. Em algumas situações específicas, o médico faz uma biópsia, pode eventualmente fazer um teste de hibridização, tentar ver o tipo do vírus, mas na prática isso pode ser feito ou não, é indiferente. O tratamento é sempre um tratamento cruento, não é? As verrugas, eventualmente, elas caem, elas involuem espontaneamente, mas a gente recomenda, dependendo da localização e da extensão, que você faça o tratamento, e é sempre cáustico. Ou você usa um ácido que vai queimar, ou você usa crioterapia, ou você faz uma remoção através de uma pequena cirurgia. A forma de prevenir também é o uso do preservativo. Sempre. Sempre. Parece que a gente está sempre falando da mesma coisa, né? Exatamente. Mas é importante a gente estar lembrando. Sempre o preservativo masculino ou feminino, porque a gente também tem esse recurso de usar o preservativo feminino, que é muito pouco usado, muito pouco acessado aqui na região, e nós temos ele gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde e nos serviços de referência também. Mas é só chegar e retirar. Só chegar e retirar. No HPV, eu queria fazer aqui uma observação em relação ao preservativo. Ele não é 100% eficaz. O HPV, como a gente falou, ela é um vírus de transmissão por contato, né? A transmissão, fui no banheiro e peguei, isso é folclore, né? Não é no banheiro que pega o HPV, não é... Depende do que faça no banheiro. Bom, depende do que faz no banheiro. É verdade. Mas, de qualquer maneira, muitas vezes você tem lesões que ficam na região... na região pubiana, por exemplo. Então, você tem o corpo do pênis, que está protegido pelo preservativo, sim, mas naquela região da implantação do pênis, na pubis, você pode ter verrugas e ali não está protegido. Então, ficar atento, né? Como a Regina falou, o sexo oral é extremamente comum. Então, você vai fazer o sexo oral numa pessoa e observa uma verruga, você está se infectando. Aquilo é de alto risco. Então, existem hoje técnicas para se proteger também. Então, o uso de um filme, aquele filme de cozinha, que é aquele plástico, filme, aquele papel filme. Então, você proteger aquela região, você pode fazer sexo oral sob proteção. Existem objetos de látex, de borracha, que protegem língua, que protegem dedo. Então, tomar cuidado, porque sempre que tiver um contato com uma verruga, você está se expondo e não necessariamente o preservativo vai te proteger integralmente do HPV. Do HPV, vamos falar do HIV. Né? Santos viveu um momento muito difícil, né? Já superado, graças a Deus, e virou inclusive referência no combate à doença. Hoje nós vemos o HIV crescendo na terceira idade. Né? A gente tem um volume de idosos que estão sendo infectados. Eles têm vergonha de usar camisinha? O HIV ele cresce nos dois polos, né? Mas sobretudo no jovem no também. Jovem o homem que faz sexo com o homem. Então aí você tem duas coisas. O idoso, ele começou a usar as pílulas anti-disfunção erétil e não tem o hábito de usar o preservativo, ou muitas vezes ele tem o receio de, ao colocar o preservativo, de perder a sua potência, e aí não usa. E o jovem, tudo aquilo que a gente discutiu no começo, além da falta do medo, porque não viram o que foi HIV/AIDS no começo da epidemia. Década de 80, né? Quem viveu na década de 80 sabe muito bem o que causa o HIV. E os jovens, eles, apesar de estarem tão conectados, apesar de terem tanta informação à sua disposição, ainda agem de uma maneira
que não é muito adequada. Isso. Hoje a gente vive uma situação bastante preocupante em relação ao HIV. Eu não diria que a nossa situação é tranquila na região. Nós temos em torno de 22 a 25 casos novos por mês no nosso serviço. E esses casos nos mantém num patamar de epidemia estável, mais alto, muito alto ainda. Então, a gente tem uma situação bastante preocupante. E quem são esses casos, né, que a gente vem analisando com muito cuidado? São especialmente jovens do sexo masculino. A gente tem uma queda substancial nas mulheres, o que é muito bom, porque a gente também conseguiu eliminar a sífilis, o HIV na transmissão vertical. Né? Nós hoje somos uma das cidades que está se candidatando à certificação de zero transmissão vertical, então isso é muito bom. Mas a gente tem muitos jovens de homens que fazem sexo com homens que estão se infectando agora. São muito recentes esses meninos, nós temos meninos de 16, 17 anos, e o que é mais preocupante é que essa população ela tem uma alta escolaridade, diferente do que acontecia há alguns anos atrás. Então eu tenho hoje, quem que se infecta mais? São jovens que têm o ensino médio completo, superior incompleto e superior completo. Tem informação, né? Tem informação, deveria estar adotando as práticas seguras, deveria estar se responsabilizando, mas eu acredito que seja mesmo uma falta de orientação, aquilo que nós comentávamos no início do programa, de ter espaço para estar discutindo, para estar conversando. Falar abertamente sobre sexualidade, falar abertamente, poder chegar em casa e dizer, olha, sinto uma orientação sexual diferente, eu sou assim, ou eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, já eliminaria, me ajudem, né? Já eliminaria muitos problemas. Então, hoje a gente tem esse quadro que é mais preocupante, porque se esse jovem já tem informação, já recebeu em algum momento da vida dele, seja na escola, seja na universidade, é impossível que ele não tenha recebido nada, porque a gente fala bastante. Ele não se preveniu, a coisa fica mais séria. Então, a gente sabe hoje que aquele mito que a gente acreditava no início da epidemia, né, principalmente que nem eu, que trabalho desde o início, que a gente podia mudar comportamento, isso não é tão fácil, isso não acontece. Então, a gente tem que ter outras formas de atuação. E é isso que a gente chama hoje de prevenção combinada, que a gente, já que não funcionou a prevenção simples, nós vamos trabalhar hoje com a prevenção biológica, nós vamos trabalhar com o diagnóstico precoce, para que essas pessoas comecem a ser tratadas o mais cedo possível, para que a gente baixe a carga viral dessas pessoas e que elas transmitam menos o vírus. Mas eu diria que a situação na cidade de Santos não é tranquila, não. Eu me preocupo até mais com os jovens do que com os mais idosos. Né? Diálogo. Eu acho que tem que haver mais diálogo. Abertura. Entre pais e filhos, entre alunos e professor, entre paciente e médico, porque quando a gente, volta a dizer, leva a informação de maneira correta, a gente tem condição de atender, seja seu filho, seja seu aluno, seja seu paciente, de uma maneira muito mais adequada. Nathalie, eu queria, falando em diálogo, informação, até fazer um convite, se você me permite, aos profissionais de saúde que estão acompanhando. Nós teremos no dia 10 e 11 de novembro, na Associação Paulista de Medicina, o evento regional da Sociedade Paulista de Infectologia, que a gente chama carinhosamente de Caiçarão. Então, lá na Associação Paulista de Medicina, que fica ali na Avenida Ana Costa, vocês podem ter informações, ou no www.meetingeventos.com.br, 10 e 11 de novembro. E lá nós vamos abordar toda essa questão de HIV, de PrEP, de infecções sexualmente transmissíveis, infecções hospitalares, arboviroses, dengue, chikungunya, enfim. É uma programação bastante extensa que será útil para todos os profissionais de uma maneira geral. E falando de infecções, quer dizer, hoje a gente focou bastante em sífilis, em HPV e um pouquinho em HIV. Mas existe uma gama, as uretrites hoje são um problema, a gonorreia, inclusive com gonococo resistente, é um grande problema, a clamídia, né, os uretrites não gonocócicos, e até hepatite A, que é um tema que a gente vai discutir lá, como transmissão sexual. Então, as práticas sexuais de hoje em dia levando ao risco da hepatite A. Evaldo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Sempre muito bom ter você aqui na nossa bancada. Obrigado, obrigada, Nathalie, bom dia. Uma honra.
Regina, que prazer ter você aqui, poder falar desse programa, falar um pouquinho sobre a importância da prevenção. Muito obrigada. Obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!